Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. É com grande alegria que o acolho nesta manhã. Iniciamos este momento invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregá-lo a si, que nos acompanha neste momento, todas as suas intenções, todas as suas necessidades, tudo aquilo que vai no seu coração, ao Imaculado Coração de Maria. E também entregar toda a ordem franciscana, que hoje vamos ter aqui um programa especial que vamos falar um bocadinho com o frade, que já vamos falar sobre ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o nosso tema de hoje é o Jubileu dos Mártires de Marrocos e Santo António de Coimbra, 1220 e 2020. São muitas as famílias espirituais que existem na Igreja, cada uma teve um fundador ou uma fundadora. Os franciscanos realçam na sua vida a pobreza evangélica, a simplicidade, a fraternidade, a menoridade, a alegria e a comunhão de louvor com toda a criação. São Francisco de Assis foi um dos imitadores de Jesus Cristo, atraiu à sua maneira de viver muitos irmãos e irmãs, leigos, religiosos e religiosas, sacerdotes, acabando por fundar 3 ordens novas na Igreja: a Ordem dos Frades Menores, Ordem das Senhoras Pobres, a Ordem de Santa Clara, as Clarissas, e a Ordem Franciscana Secular. E o convidado com que iremos estar à conversa é de uma dessas ordens. Hoje estaremos à conversa com o Frei Daniel António Silveira Teixeira, da Ordem dos Frades Menores, que nos vai falar sobre esta temática que eu falei inicialmente. Mas antes de conversarmos com o Frei Daniel, vamos conversar aqui com a nossa Alice. Olá. Muito bom dia! Bem-vinda! E hoje temos aqui uma mesa muito colorida. E já aqui as nossas abóboras, que são boas. Exatamente. E que também são boas na decoração. Tem várias funções. É verdade, é verdade. E nesta altura que toda a gente tem uma abobrinha em casa. Sim, sim, sim. Pode, é verdade. Eu tenho lá uma. Um efeito diferente. Sim. E serve várias coisas. Pode-se fazer um efeito artificial ou até um efeito natural. E pode servir como base para uma planta natural. Natural. Como por exemplo? Por exemplo, esta assim. Ai, portanto, que giro! Aqui, primeiro que tudo, havia de explicar, não é, como é que é feito. Tem que se cortar. Claro. Esta era uma retira-se o recheio da abóbora, sim, não é? Cabaça. Cortei a parte de cima, mas há aquelas abobrinhas mais pequenas que são mais fáceis de... A abóbora cabaça é aquela que faz sim, assim, exatamente. Não é? Retira-se a parte interior e aqui pode-se jogar com um vidrinho, fazer uma jarra, por exemplo. Ai, que giro. Com uma planta natural. Sim. Depois fazer um apanhado com um lacinho. Ai, que giro. Faz um efeito giro. Isto e é um dos efeitos. Isto aqui é a ráfia, não é? Sim, a ráfia faz um efeito muito natural e muito giro. Mas trouxe aqui outras flores para exemplificar que se pode as cores fazer, de outono, não é? Exatamente. Que já temos aí o outono. E aí decorar as nossas casas de acordo com a estação também fica muito giro, exatamente. Não é? Na nossa mesa, nas nossas entradas. E o verde com o laranja fica uma giro. Combinação muito bonita. É verdade, fica muito bonito. Aqui. Olha, nem precisamos gastar dinheiro, então. Um base natural. Um base natural. Neste caso, aqui eu trouxe estas ramagens que são artificiais. De videira, não é? De videira, mas também podemos utilizar as que são naturais. Sim, ficam bem giras. Fica ainda mais bonito. Neste caso, teria que retirar este vasinho. Sim. Vou então juntar cá para dentro. Olha juntar que as giro. duas coisas. Também fica giro. Fica mesmo bem bonito. Tenho que olhar, porque está virado para mim. Isto aqui, a nossa Alice tem uma criatividade que é uma maravilha. Olha só que giro. Trabalhar a nossa cabecinha. É verdade. Alice, no que é que se inspira para estas coisas? Onde é que se inspira? Principalmente na natureza. Olhando à volta, as estações principalmente, que
fazem-nos inspirar, por exemplo, agora que é a época que toda a gente tem estas pequenas coisas, Sim. evitar os gastos. Ainda mais agora numa altura destas Que está difícil. Sim. Pode-se fazer lindas coisas, tudo com coisinhas naturais do nosso jardim. Estas flores são artificiais, mas pode ser como as flores naturais que temos em casa, claro. que eu era para trazer lavanda, pois. mas pronto, com a carreiraria ficou lá. Não faz mal. Ficou lá. Ficava muito giro. Por exemplo, lavanda dentro, fica lindíssimo, que se pode colocar na jarrinha, um bocadinho de água e isto aguenta bastante tempo. Aguenta bastante tempo. Quem tiver uma planta bonita pode fazer como adorno. Como é que encaixam estas Essas flores? encaixam muito, muito bonitas, ficam aqui muito giras. Já viram como estas plantas estão bem cuidadas? Isto é logo de uma florista, porque as minhas plantas não brilham assim como estas. Estas estão mesmo bonitas. Tem que se ter muito amor para cuidar das plantas, não é, Alice? É verdade. Então, e agora? É uma profissão. Pronto, coloca-se assim. Todas têm que ser, mas olha, esta que realmente giro, também fica bem bonito. Também fica giro. Fica colorido e nós Exato. precisamos de cor na nossa vida, não é? Exatamente. Apesar de ser uma época que vamos começar com o outono, que já são aquelas cores. É o vermelho, neutras, é o castanho, é o amarelo, exato, não é? Que são aquelas cores mais verdade. outonais, até as folhas aqui representam Exato. bem, não As é? cores. Exatamente, vamos exatamente. começar a ver. Exato. Eu gosto do outono, é uma época que eu acho que é bonita. Eu gosto muito da primavera, mas também o outono também é uma todas estação. As épocas, todas as estações Tem o seu quê de especial, beleza. não é? Exato. Ok. Senhora. Alice, já voltamos a conversar. Até já. Até já. Eu agora vou aqui conversar com o Frei Daniel António. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer. Frei Daniel, antes de começarmos a conversar sobre esta temática dos mártires, fale-nos um bocadinho de si, do seu percurso, porquê franciscanos, como é que aconteceu tudo isto? Bem, eu sou natural de Amarante, onde vivi até aos 11 anos. Depois, o percurso em termos vocacionais, nós estamos muito habituados a termos muitos mais testemunhos, porventura, são os que chocam mais facilmente, que nos entram mais no coração, de gente que teve grandes momentos na sua vida, e eu creio que a minha caminhada vocacional foi toda muito progressiva, muito mais, digamos, natural, mas Deus serve-se de caminhos e de formas muito diferentes para nos ajudar a descobrir o caminho. E comigo aconteceu que, ao terminar a quarta classe, o ensino primário, eu, que até era um aluno razoável, disse para mim mesmo, finalmente deixei de estudar. Isto em julho, quando fizemos 11 anos, quando fizemos a quarta classe. Daí um mês e pouco, no final de agosto, diz-me meu pai, não queres estudar? E eu quase instintivamente disse, pode ser. E então vamos preparar uma mochilinha e tal, vais fazer os exames de admissão já no início de setembro e depois vê-se. E assim fui fazer exames de admissão ao colégio, em Montariola, em Braga, e comecei o primeiro ano até ao quinto. Este período todo eu tinha já alguma simpatia por ser sacerdote, era a minha primeira opção, digamos assim. Depois gostava muito de ser tratorista, quando começavam a entrar os tratores na agricultura e deixava tanto o serviço agrícola de ser todo sobre os animais, e também inspetor, enfim, da polícia, coisas do género. Acontece que neste percurso vou, sem grande opção, vou vivendo, vou sendo orientado pelos mestres. Este período evidentemente não se podem fazer opções de fundo nesta ocasião, e vou conhecendo a espiritualidade franciscana, vou conhecendo também a forma de viver desta comunidade até ao quinto ano. No quinto ano, ali já um grande momento de decisão, éramos 45 no início do curso, só 5 ou 7 é que continuamos para o período seguinte, que é o postulantado, a primeira, digamos, uma sessão mais oficial, uma etapa mais oficial, já daqueles que estão mais inclinados para a vocação franciscana, então, tendo por trás também os formadores que nos vão orientando, ajudando a discernir. Portanto, o quinto ano é já um período, o quinto ano antigo é já um período de alguma decisão possível. Depois o sexto e sétimo, este período postulantado é já um período em que as questões se colocam muito mais e creio que fundamentalmente o testemunho de vida destes homens, que eu não escolhi, digamos, à partida, que me vai encantando, que me vai apaixonando, e as decisões e as interrogações que se vão pondo, porque toda a responsabilidade do futuro, que vamos tendo consciência, até que aos 18 anos avanço para
o noviciado, neste tempo já se tomava o hábito nessa ocasião, era já uma etapa também de um discernimento muito mais profundo e assim continuei o caminho, depois a teologia, etc., a filosofia e a teologia, tendo em conta, de facto, as minhas tendências naturais, a minha inclinação, o meu gosto, mas o Deus que ia trabalhando através também dos formadores e orientando e guiando, e até hoje ainda não me arrependi, até porque o Evangelho do dia da minha ordenação foi precisamente que voltar as mãos, deitar mãos ao arado e olhar para trás, não é digno de mim, e até hoje, graças a Deus, não me arrependi do caminho iniciado e de sentir que Deus me escolheu, de facto, para esta espiritualidade que é bem diferente de tantas outras, da riqueza que temos, graças a Deus, na Igreja. E nota-se que é uma pessoa realizada e muito feliz na sua vocação. Pelo menos isso transparece. Frei Daniel, vamos fazer aqui um enquadramento histórico para as pessoas também entenderem, quem está lá em casa. Quem foi São Francisco de Assis? Quem foi São Francisco de Assis? Foi um jovem que não se contentou com a mediocridade. Creio que é uma boa forma de o ver. Um homem que vive na Idade Média, nasce em 1181 ou 82 e morre em 1226, em plena Idade Média, com tudo o que a caracteriza de estratos sociais, de hierarquias de poder, aquela hierarquia piramidal, de guerras, de lutas permanentes entre os senhores dos castelos e depois lutas e guerras muitíssimo mais alargadas de outro âmbito, em que a Igreja também, ao mesmo tempo, vive uma grande crise, isto é, muito mais agarrada ao poder, distante do Evangelho, a própria preparação do clero era fraca, em que a palavra de Deus não tem grande lugar, mas em que surge Francisco que não se contenta. Temos também o contexto ideal da cavalaria, que entusiasma muito os jovens do seu tempo, que entusiasmou Francisco, ele próprio parte para as cruzadas, mas rapidamente o Senhor lhe muda de caminho. Nesta igreja, Francisco vai fazendo um percurso de discernimento, vai perdendo o encanto pela cavalaria rapidamente, através do chamado sonho de Spoleto, isto é, aquele confronto interior que ele vai fazendo consigo próprio. Então vou correr para servir o Senhor das armas, o comandante célebre francês Gualtier de Brienne, que comandava as tropas papais, mas quem é que eu devo servir? É o Senhor Deus, ou é este Senhor terreno? Vai alimentando este dilema, volta rapidamente a Assis, diante da chacota de toda a gente, toda a gente viu que eles partiam com pompa, havia todo um cerimonial da partida para as cruzadas, para ser armado cavaleiro, e portanto ele volta daí uns dias já sendo olhado como um fracassado, etc. Vai continuando ali por um período de 2, 3 anos a tentar recolher-se nas grutas, nas cavernas ali da Assis, em algumas igrejinhas mais abandonadas, vai procurando fazer este processo de discernimento até que outros vão começando a juntar-se a ele, entusiasmados com o estilo de vida dele, e depois pede ao Papa que, num contexto de heresias dentro da Igreja, em que era posta a própria Igreja em questão, em que os príncipes eram reis, fiavam exércitos, etc., portanto, muito agarrados ao poder temporal também, surgem grupos, muitos deles foram heréticos, depois doutornaram-se. O Papa, não sei se ser um Papa de uma enorme sensibilidade, Paulo Bento XVI, se calhar, no século XX, foi capaz de inserir alguns destes grupos, de fazer a ponte, e alguns ficaram dentro da Igreja, mas muitos questionavam a Igreja. Francisco de Assis vai então pedir ao Papa, pegando em algumas frases do Evangelho que o tinham tocado, pedir a aprovação da regra, se aquele estilo de vida que começava a atrair outros, com certeza nunca pensou fundar uma ordem, começava a atrair tanta gente, se aquilo era a vivência, ser cristão naquele tempo. Portanto, deseja, no fundo, ser um bom cristão, um homem que não se contenta com aquilo que o mundo, a riqueza do Pai lhe vai dando, mas que procura encher o coração de algo que dê sentido à sua vida, neste contexto bem concreto, que influencia a sua vida espiritual, a sua espiritualidade e a fundação depois da Ordem e o ritmo também de vida da própria Ordem como resposta ao mundo e à Igreja do seu tempo. O Papa pediu a Francisco para reconstruir a minha Igreja. Esta experiência é anterior ainda. Ele, neste período de busca, tem algumas etapas muito importantes e muito marcantes. Uma, de facto, é aquela ida para a batalha. Depois é preso em determinado momento, em 1202, na luta entre Assis e Perugia, ali uma cidade próxima, que andaram permanentemente em luta. Ele fica ali cerca de um ano preso, é resgatado ou pelo dinheiro do pai ou de alguma irmandade que o resgata, enfim, porque vai ter dinheiro. Está quase um ano, tem uma postura muito diferente do resto, já naquele momento,
isolamento do resto dos prisioneiros, depois volta à cidade, a doença leva-o também a um processo de interiorização, entra com alguma frequência na capelinha de São Damião, ali nas fraldas da montanha, onde fica a cidade de Assis, e o crucifixo bizantino que se encontrava, porque o Santíssimo nas igrejas é algo que é relativamente recente. Sim. Muitas delas não o tinham sequer, até por causa dos ataques constantes, Claro. etc. São Damião tem um crucifixo bizantino do século XII, diante do qual Francisco se põe a rezar e a pedir que lhe mostre o caminho. Senhor, que queres que eu faça? E é aí que o crucifixo lhe diz: Francisco, vai e repara a minha igreja. E ele pressente, parece que o crucifixo desprega, um crucifixo bizantino, portanto, a espiritualidade oriental, com os olhos abertos, um Cristo na cruz, mas com os olhos abertos, vivo, ressuscitado, parece que desprega os lábios da pintura e lhe fala a Francisco, ele pressente, vai reparar a minha igreja. Depois o Papa tem um sonho, quando em 1209 ele vai a pedir ao Papa Inocêncio III a aprovação da regra, o Papa, na ocasião, e dá todo o contexto, compreende-se perfeitamente, que no contexto de heresias, etc., mais um, e tão semelhante a tantos outros movimentos da época, distinguido sobretudo pela obediência ao Papa, enquanto que os outros põem a Igreja em questão, ele mantém a obediência ao Papa, aos seus bispos, etc., Claro. e isto é muito, muito claro também, deixam muito claro na sua regra. E o Papa depois tem um sonho que sente a Igreja de Latrão a cair e manda-o chamar de novo: é este homem, porventura com São Domingos, dois homens que estavam a segurar a Igreja para que ela não derrocasse, são estes os que vão renovar, não a Igreja de pedra, mas esta Igreja espiritual. Aliás, ele próprio passa ali quase 2 anos depois disto para descobrir que a Igreja começa a reconstrução de Damião, que estava ali abandonadinha, depois mais Santa Maria dos Anjos, São Jorge, e só depois é que ele vai perceber, cerca de 2 anos depois é que ele vai perceber que a Igreja a reconstruir são as almas dos homens e não a Igreja de pedra, mas é através deste processo que ele vai chegar a outra descoberta, e depois o Papa tem este sonho então que sintoniza com a própria experiência de Francisco. Frei, a família franciscana portuguesa está a viver em Coimbra o jubileu dos mártires de Marrocos e da vocação de Santo António. Quem foram estes mártires? Está a viver, de facto, a Diocese de Coimbra de uma forma muito mais direta, até porque tem lá os restos mortais, portanto, tudo o que isso significou e significa ao longo destes 8 séculos de história, porque é há 800 anos, precisamente. Está a viver também a Ordem Franciscana, que os tem, depois da restauração da província em 1891, a província portuguesa da Ordem dos Frades Menores tem-nos como padroeiros, e está depois toda a família franciscana também envolvida, que teríamos agora em outubro o grande encontro a nível nacional, mas que se vai vivendo depois das comunidades também esta celebração, que a pandemia depois, um programa aliás ambicioso e muitíssimo bem elaborado, que parou em grande parte por causa da pandemia, que incluía a dimensão espiritual, celebrativa, quer em Coimbra, mas também nas diversas partes do país onde há comunidade, seja de secular, seja de religiosos e religiosas, franciscanos, quer depois também uma outra dimensão, portanto, para além desta celebrativa, a dimensão cultural, com conferências, com exposições, com música, com poesia, enfim, de facto um programa ambicioso, muito belo, mas que, enfim, se foi reduzindo, passando depois por causa da questão da pandemia. Um pouco para os meios de comunicação e algumas peregrinações que continuam a ser feitas sobre Santo António dos Olivais e em Santa Cruz de Coimbra. E estes frades, eles foram enviados por São Francisco numa missão a Marrocos? O que é que aconteceu? Os mártires de Marrocos são homens formados na escola de Francisco, que vão percebendo este jeito de ser cristão que Francisco vive, que Francisco propõe e que os atraiu, que os apaixonou. Num capítulo geral, portanto, o grande encontro dos frades em 1209, os frades decidiram organizar uma missão, uma expedição missionária. Francisco, aliás, já tinha por várias vezes tentado, por 3 vezes pelo menos, tentar ir ao encontro dos sarracenos, para a região dos sarracenos, tem em 1212 ir para a Síria, em 1212, 13, empreende viagem para Marrocos, também não foi sucedido, adoece entretanto. Este capítulo programa é a primeira grande programação missionária, se nós quisermos, franciscana e também da Igreja. Organizam-se pela primeira vez estas missões entre os infiéis, portanto uma Igreja que vive o ideal de cristandade, ao qual tudo se deveria submeter, que procura também alargar os seus horizontes e que tem um inimigo cá dentro, que é dentro e fora, que é o que são os muçulmanos,
São Francisco enviam, ou o capítulo, este encontro dos irmãos, formam ou programam estas missões para o mundo não cristão, para entre os infiéis, neste caso, os muçulmanos. Um grupo toma a direção de Marrocos, passando por aqui por Espanha, outro dirige-se à Síria, um terceiro, guiado por São Francisco, vai para o Egito, encontra os cristãos que estão com as cruzadas em Damieta para combater os muçulmanos, fala com o sultão do Egito, tem aquele encontro interessante que fez ano passado, 800 anos deste mesmo encontro, e depois um outro quarto grupo que vem, tem como destino este centro, um centro mercantil de Tunis. Fundamentalmente, para Francisco não há diferença entre apostolado e missão, entre pregação e missão. Prega entre os não cristãos, como tinha já feito várias vezes, mandando os seus frades. Agora há uma expressão muito mais organizada para fora do mundo cristão, quando a igreja está centrada em si, quando a igreja combate os muçulmanos com as armas, com o exército, como sabemos, com as cruzadas. Francisco vai desarmado, e mais os seus frades, ter com este mundo dos muçulmanos. É neste contexto que vêm os mártires de Marrocos por aí adiante também. Que são degolados, certo? Centro de Itália. São, portanto, eles passam por Portugal, encontram-se em Coimbra com a rainha, e está a corte portuguesa está em Coimbra na época. Depois encontram-se com Dona Urraca e seguem depois para Alenquer. Encontram-se também com a princesa, que os ajuda, provavelmente oferece, eu aconselho-os a tirarem o hábito para passarem mais disfarçados, digamos, ser mais fácil. Chegam a Sevilha, em Sevilha procuram pregar aos muçulmanos por várias vezes, são perseguidos também, são presos, decidem matá-los em Sevilha, mas eles vão escapando e por várias vezes continuam a afrontar as autoridades muçulmanas aí presente, até que depois, em vez de os matar, tendo decidido matá-los, decidem enviá-los para Marrocos. E em Marrocos acontece um pouco o mesmo processo, cheios de entusiasmo e desejo de converter os muçulmanos. Eles têm lá o nosso infante Dom Pedro, que procura acalmar, com a voz da razão, dizer cuidado, etc. Mas eles não sei, inclusive prende-os com guardas dentro do seu palácio, da sua habitação. Eles fogem várias peripécias de fuga, depois tentam pô-los em Ceuta, o chefe lá muçulmano, Mirabelim, deixa-os sair, mas eles voltam a fugir, a escapar ao exército e voltam a pregar para Marrocos, e então finalmente são martirizados, são presos, são depois colocados, regastados e por aí adiante, são colocados já com os corpos todos em ferida, arrastados pela cidade, colocados em cima de vidros e cacos, etc., durante umas boas horas, e depois o Mirabelim chama-os à sua presença. Eles continuam firmes, não se convertem, procura convencê-los, dando-lhe mulheres, dando-lhe riqueza, apresentando, e eles não se convertem ao Islão, e então decide ele próprio degolá-los, ou com a cimitarra rachar-lhes a cabeça. Habitualmente aparecem degolados com as cabeças, etc., ter-lhe-á desferido golpes um a um na cabeça, e assim acabaram, sendo depois os restos mortais trazidos para Portugal. Tudo por causa do Evangelho. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Até já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui numa bela conversa com o Frei Daniel, que nos veio falar sobre o Jubileu dos Mártires de Marrocos e Santo António, Coimbra 1220 a 2020. Frei Daniel, quem foi Santo António? Santo António foi um português dos mais conhecidos, de certeza, pelo mundo além. E muito amado, muito querido. No coração dos portugueses, também no Brasil. Já até fizemos uma videoconferência para lá e, de facto, constatámos muito mais isto. Um homem que entra no mosteiro de São Vicente de Fora, a determinada altura da sua vida, dos cônegos regrantes, que depois sente que aquele barulho de Lisboa e da proximidade dos amigos o inquieta, e as suas aspirações interiores, pede para passar ao mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde viveu 7, 8 anos, onde terá sido ordenado pouco antes de entrar para a Ordem Franciscana. Aqui em Santa Cruz devorou a biblioteca toda, que era das bibliotecas melhores da Europa, com uma formação belíssima, desde da Sagrada Escritura, evidentemente, porque quando faz aqueles volumes todos de sermões, ele não teve mais tempo de estudar, portanto era tudo
algo que ele já tinha Assimilado anteriormente, e depois fruto da sua experiência, da sua oração também, mas depois dominava várias áreas, desde a botânica, a astrologia, que usa nos seus sermões, portanto, todas estas imagens da natureza, ele as insere, com um domínio enorme. A determinada altura, precisamente com a passagem dos mártires de Marrocos, porventura terá conhecido, ainda antes de irem para Sevilha, para Sevilha, terá conhecido, terão porventura batido à porta do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, e ele já terá tido algum contacto com eles, quando eles são martirizados em Marrocos, quando os restos mortais chegam a Santa Cruz, António sente um impulso diferente. Temos os monges da vida monástica, marcada pela stabilitas, pela estabilidade. O mosteiro evangeliza, a evangelização é feita a partir do mosteiro, as pessoas vêm ao mosteiro. Na espiritualidade franciscana é completamente o contrário. Portanto, é o frade que vai para o meio do povo. Por outro lado, há, para além desta estabilidade física, e em contrapartida com a itinerância franciscana, tão marcante, e creio que não lhe damos tanta importância, se calhar, quanto isso, há também o sustento, a alimentação, que está garantida, tem grandes espaços, grandes quintas, rendas, etc. E, portanto, tem também o sustento garantido. Isto já inquieta um pouco António Fernando de Bulhões na ocasião, e então o testemunho dos mártires de Marrocos leva a que ele peça ao seu prior e ao superior dos franciscanos, que havia já uma ermida, porventura desde 1216 a 17, em Santo António dos Olivais, fora da cidade, pede para passar para franciscano, com a condição de ele, de algum modo, substituir os mártires para Marrocos, portanto, de lhe deixarem realizar esta vocação também missionária e evangelização no mundo islâmico. Como é que tem sido assinalado este jubileu também de Santo António? Santo António está inserido no conjunto da programação que foi feita, Mártires de Marrocos, Santo António. Portanto, são os 800 anos do martírio dos Mártires de Marrocos, 1220, e, ao mesmo tempo, a passagem, poucos meses depois, Santo António passa para franciscano, para frade menor, e, portanto, é a vocação franciscana, os 800 anos também da vocação franciscana de Santo António. Portanto, este centenário, este jubileu, concedido à Diocese de Coimbra pelo Papa Francisco, insere as duas figuras, os mártires de Marrocos e Santo António de Lisboa. Frei, como é que é ser cristão ao jeito de São Francisco de Assis? Ser cristão ao jeito de Francisco de Assis é viver o Evangelho. Cada espiritualidade pega em alguns aspectos do Evangelho como preferenciais. Francisco de Assis tem um conjunto de textos do Evangelho que também o vão moldando mais, e um deles tem que ver precisamente com as missões, ou vários deles, que estão no capítulo 16 da regra namulada, a regra aprovada depois em capítulo em 1221, mas não pelo Papa, a oficial é de 1223. No capítulo sobre as missões, que é o primeiro a escrever um capítulo sobre as missões, sobre a saída deste espaço da cristandade para o mundo não cristão e, concretamente, para este diálogo e encontro com o mundo islâmico. Francisco recolhe vários dos textos que informam também que é o de gastar a vida ao serviço dos outros, é, no fundo, a identificação com Cristo, que é normal na vida de cada cristão, mas queremos a identificação com as coisas boas, com as alegrias, e temos alguma dificuldade em perceber que a vocação ao martírio é aquela que assumimos imediatamente com o nosso ser batizados. Cada cristão deve, e se for necessário dar a vida, deve viver este martírio, na entrega do dia-a-dia, mas alguns, dependendo das circunstâncias, e com enorme entusiasmo, neste caso, gastando a vida fisicamente, dando-a pela fé e mantendo a fidelidade à sua fé. Francisco de Assis pega nestes textos, sobretudo, centra-se na vida de Cristo e dos apóstolos, enquanto que outras espiritualidades se centram na comunidade de Jerusalém ou em outros textos. A vida de Cristo e dos apóstolos, aí marcada pela itinerância, marcada pelo desapego, pela desapropriação, um termo bem franciscano, o desapego das coisas, pobreza, associado, portanto, um conceito muito mais amplo de pobreza, que é o desapego das coisas, dos bens, da própria vontade, como, aliás, numa das suas admoestações ele escreve, que é marcado pela menoridade, pela bondade, pela humildade, a obediência a toda a humana criatura, diz ele, na regra dos que vão perante os muçulmanos, por exemplo, obedecer a toda a humana criatura. Portanto, são estas, a humildade, a pequenez, a desapropriação, a fraternidade, a itinerância, a mobilidade que é física, de convento para convento, onde for necessário, mas que tem que ser, sobretudo, interior, como chamou o Papa João Paulo II a atenção
no ano 2000, no ano jubilar, que esta itinerância não é só de santuário em santuário, mas tem que ser também uma itinerância interior. Mudando sentimentos, atitudes e comportamentos. Quando surgiu o culto aos mártires de Marrocos em Portugal? O culto dos mártires de Marrocos logo em 1220, sobretudo à volta de Santa Cruz, vai crescendo com um conjunto de devoções que vão ser sistematizadas. O outro polo é o mosteiro de São Paio e já não recordo o nome, o mosteiro de Lorvão, conhecido mosteiro de Lorvão, onde estava a Beata Mafalda e Teresa, etc., onde vão também relíquias imediatamente, porque é uma dependência de Santa Cruz, portanto são dois focos iniciais. Também são distribuídas relíquias por vários conventos franciscanos, de norte a sul do país, alguns que já não são propriedade nossa, não estamos nesses espaços. Estas relíquias vão sendo também motivo da devoção popular e, portanto, houve uma devoção que nasce aí imediatamente, que depois tem alguns pontos marcantes. Em 1450 e tal, 60, quando o Papa os canoniza, há todo um outro impulso. Há depois algumas tradições mais ou menos ligadas, por exemplo, o grupo etnográfico de São Martinho, ali junto a Coimbra, recriou há menos de 20 anos, recuperou as mulas que foram levar as arcas com os ossos dos mártires, faz agora a festa da borrinha e continua revitalizou esta tradição. Houve ainda no século XVI, já no século XVII, século XVI, uma tradição dos nus, uma tradição penitencial muito ligada também aos franciscanos na Quaresma, ali na cidade de Coimbra, que se perpetuou durante muitos anos. Há ainda hoje também, sobretudo, dois polos em Portugal, que é Travassou, em Águeda, e Pederne, na Peneda Gerês, que mantém, a de Pederne não a conheço, a de Águeda conheço, já participei, mantém ainda hoje viva, muito forte a devoção aos mártires e com festas, com tradições ainda muito interessantes à volta dos mártires, que percorreu estes 8 séculos de história também da nossa vida eclesial em Portugal. Claro. Esta foi a primeira missão ad gentes na história da Igreja? Sim, creio que na história da Igreja não houve. A Igreja estava perfeitamente centrada em si, em evangelizar os seus cristãos, ameaçada pelos muçulmanos. Começa a haver, sobretudo, a luta pelas cruzadas, com as armas. Francisco e os seus frades, Joaquim de Fiore é um outro que também discorda das cruzadas, embora com alguma tendência herética, digamos assim, na concepção do Espírito Santo e da Igreja, enfim, o joaquimismo, chamado joaquimismo. São alguns homens que não estão de acordo com isto e Francisco vai ter com este mundo muçulmano e põe na sua regra dos que vão para entre os mouros e outros infiéis. A primeira forma de pregar é viverem como irmãos entre si, bondosos, mansos, humildes, e confessarem que são cristãos. Portanto, uma pregação de testemunho. E quando acharem ser do agrado de Deus, da vontade de Deus, portanto, a referência permanente ao Espírito Santo, então falem-lhes de Jesus Cristo e batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a presença pelo testemunho, ainda hoje é uma grande parte da nossa presença no espaço muçulmano, de facto o testemunho, a presença, este confessar que somos cristãos, não ter vergonha, não nos escondermos, mas só o anúncio vem posteriormente, quando acharmos ser da vontade de Deus. Portanto, não há aqui imposição, muito menos as nossas manias pessoais. Claro. E, de facto, é uma abertura enorme da Igreja, que nunca pensou, nunca tinha pensado neste mundo e saído para este mundo, se bem que de início, imediatamente, São Paulo vem por aí adiante, chega a Roma e traz o Evangelho para estas pessoas. Mas é, de facto, uma preocupação com os não cristãos, creio que a grande preocupação da Igreja através da Ordem Franciscana. Frei, o que diz a documentação histórica sobre o que São Francisco terá dito quando enviou estes mártires para a missão e quando regressaram já sem vida a Portugal? Francisco de Assis provavelmente teve ele também muito este desejo do martírio entre os muçulmanos. Aliás, faz 3 tentativas e finalmente vai, e quando se encontra com o sultão não é martirizado. Há uma grande simpatia mútua, não conversão de um lado nem do outro. Aliás, por isso estamos praticamente desde esse período na Terra Santa, noutros espaços, em contacto com o mundo muçulmano, com um enorme respeito muitas vezes. Quando há um problema, há tempo foi a Basílica da Natividade, que a custódia dos franciscanos foi o refúgio, etc, etc. Portanto, este entusiasmo estava também no coração de Francisco.
ao saber do martírio destes irmãos, no início da sua fraternidade, ele terá exclamado: agora tenho 5 verdadeiros frades menores. E quer ele, quer Santa Clara, quer Santo António, imediatamente desejaram, queriam, e deixaram testemunhos, queriam também eles avançar para terras de missão junto deste mundo muçulmano. Francisco de Assis alegra-se, diz: tenho agora, sei que tenho verdadeiros frades menores que foram capazes de dar a vida por Jesus Cristo. Portanto, foi para ele um consolo enorme, de certeza. É muito bonito, Frei Daniel, ver o seu amor pelo seu fundador, por São Francisco. Nem podia ser de outro nós modo, vemos esse, no respeito pelas diversas espiritualidades dentro da Igreja, que são todas, muito de ricas. flores, são todas, enfim, canteiros diferentes, tons diferentes desta forma de ser cristão, e cada um deve viver com paixão dentro da sua espiritualidade do cristianismo. É verdade. E vamos aqui falar com a Alice. Alice, também trouxe-nos para falar hoje sobre o alecrim e a outra que eu nunca me lembro do nome, que é a arruda. São 2 ervas aromáticas, Sim. muito distintas. Sim. Esta tem uma função, esta é bastante tóxica, mas tem uma função muito importante. Sim. Para afastar ratos, insetos. É bom ter nas entradas de casa, nos quintais, sempre no mínimo 3 metros das sementeiras, para não dar as toxinas. Aqui o alecrim é das ervas mais terapêuticas que temos no nosso país, porque dá para muitas coisas. Como por exemplo? Por exemplo, para chás, para diversas coisas, circulação, digestão, queda do cabelo, previne o Alzheimer, mas sempre tomado com moderação. Com moderação. É um belo claro. antioxidante também. Olha aqui, gosto de plantas. Obrigada. E depois é utilizado também como tempero. Sim, nas que é uma carnes, maravilha. nas No carnes, que é um peixe espetáculo. também, nas Por exemplo, carnes. nos grelhados. Sim, fica uma delícia. É um protetor das toxinas do carvão, por Sim, exemplo, sim. E dá um sabor muito agradável às carnes, peixe, tudo isso. Alice, muito obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez. É um prazer. Frei, Daniel, também tem uma Porta Santa na Santa Cruz, certo? Sim, o Papa concedeu à Diocese de Coimbra um ano jubilar, este Sim. ano dos Mares Marrocos e da Vocação Franciscana de Santo António, portanto tem a Porta Santa em Santa Cruz de Coimbra e tem a Porta Santa também no Uribitério, hoje um conventinho de Santo António dos Olivais, onde estão os franciscanos conventuais, outro ramo da família franciscana. Portanto, nas duas igrejas, quer em Santa Cruz, quer em Santo António dos Olivais, tem Porta Santa, há um guião muito bem estruturado para poderem fazer essa passagem, o jubileu e poderem ganhar a indulgência também. Que no fundo essa Porta Santa também é para a pessoa olhar para dentro de si e buscar a conversão de vida, não é? A porta é a referência a Cristo Porta, por onde Sim. se chega a Deus e, portanto, é o pretexto, digamos, passando a porta, eu quero mudar de vida, é uma afirmação de fé, eu quero mudar de vida, estou disposto a mudar de vida e, portanto, um aproximar-se de Deus, que é o grande objetivo, ir nos tornando cada vez mais semelhantes ao próprio Deus. É para lá que nós caminhamos. É verdade. Frei Daniel, diga-nos alguns exemplos de milagres dos mártires. Nós estamos habituados a milagres de curas, falávamos ainda há pouco, etc., e muito numa dimensão física. E os mártires, se calhar, curaram muito mais interiormente, muita gente, pelo testemunho, e eu acho que aqui a palavra-chave é de facto o testemunho, é o testemunho deles, e a coragem, e a fé, e a convicção que leva ao primeiro milagre, se nós Sim. quisermos chamar-lhe assim, que é Santo António, que deixa uma forma de vida para se dedicar a outra, e com tantos frutos que nós sabemos de tanta gente que a partir da pregação e das horas que gastava em confissão, etc., e da cultura que tinha também, portanto conseguiu chegar a um ambiente intelectual e herético também, conseguiu converter imensa gente, como Santo António é o primeiro fruto. Depois já em todo o percurso
da devoção popular, há uma grande aproximação dos santos, sobretudo em Coimbra, mas não só, e aproximação das relíquias, pedindo um conjunto de graças e portanto, pedindo a Deus, em algumas situações também, a cura física. Portanto, há todo um vir de Deus à Terra, sim, através dos santos, que se calhar, em muitos dos casos, são menos para imitar e foram muito mais para receber graças do alto, mas que através deles Deus interviu e Deus com certeza também mudou, transformou, fez o grande milagre de transformar o coração e a vida de muita gente e de muitas famílias. Frei Daniel, muito obrigada pela sua presença no nosso programa, é sempre muito bom tê-lo aqui. Saiba que as nossas portas estarão abertas, sempre que quiser vir cá à nossa casa. Eu sou apaixonada por São Francisco de Assis, então sou um bocadinho suspeita, mas vamos agora terminar o nosso programa ficando com uma peça em que vai falar um bocadinho deste jubileu. Até ao próximo programa, se Deus quiser, e acompanhe. A Porta Santa se abre e com ela a memória de coragem dos protomártires franciscanos e de Santo Antônio. Em Coimbra, o bispo da diocese, Dom Virgílio do Nascimento Antunes, preside a abertura do Ano Santo, em comemoração a este acontecimento tão marcante para a história da Igreja. Consideramos que um jubileu, segundo o pensamento da Igreja, é sempre um tempo de graça, é um tempo de conversão, é um tempo de reconciliação, é um tempo de acolhimento e de aprofundamento da fé, é um tempo de evangelização e é um tempo até em que, pela história, neste caso uma história muitíssimo rica, nós podemos ajudar sobretudo as novas gerações, as crianças, os jovens, a perceberem o que nos precede, a conhecerem o que vem de trás, porque é que nós agora somos aquilo que somos enquanto Igreja, enquanto população que habita nesta cidade de Coimbra e neste país, que tem as suas raízes muito distantes já, mas são raízes que continuam a marcar o nosso tempo presente. O encontro que mudou a vida do então Fernando Martins de Bulhões. Em 1220, chegam ao mosteiro de Santa Cruz as relíquias dos 5 missionários enviados por São Francisco de Assis para o norte da África. Apesar da perseguição, a palavra de Deus e o testemunho de fé não ficariam aprisionados. Foi assim que o então Fernando, cativado pela perseverança dos mártires, decide juntar-se aos franciscanos e partir para as missões. De Fernando passa a ser Antônio, um nome que se tornaria muito popular e muito amado em todo o mundo. Os fiéis entram pela Porta Santa e atravessam a via de conversão pessoal. Em nome do Papa Francisco, um decreto do Vaticano proclama o jubileu dos 800 anos com indulgência plenária para todos os dias do Ano Santo. Um tempo forte de apelo à santidade e quando também se recordará os cristãos perseguidos em nossos dias e a necessidade de um diálogo interreligioso na construção da paz. E a Porta Santa é simplesmente um símbolo de Cristo, aquele que nos abre os caminhos da esperança, da salvação. E, portanto, nós esperamos que, por meio das propostas que vão existir aqui em Santa Cruz, ou depois em Santo António dos Olivais, ou na igreja dedicada aos mártires de Marrocos, e nas paróquias e nas comunidades, haja, de facto, propostas no sentido de aproximar as pessoas de Deus, por meio da reconciliação, por meio da celebração da Eucaristia, da leitura meditada da Palavra de Deus, por meio da adoração ao Santíssimo Sacramento e também por meio da peregrinação, que é um elemento essencial em qualquer jubileu e também neste.